Muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Deus te abençoe. Estamos de volta para a nossa meditação, sou o pastor Israel e estamos sempre aqui meditando na palavra de Deus, buscando aí conhecimentos que nos ajudem a melhorar a nossa vida espiritual. Lembrando que se você curtir, comentar, compartilhar, o algoritmo do YouTube vai entender esta mensagem como relevante e mandar para mais pessoas, ok? Nós estamos meditando então no Evangelho segundo escreveu São João e hoje nós vamos no capítulo 6. Já falamos sobre os 5 primeiros capítulos e hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo João, que contém a multiplicação dos pães e dos peixes, a caminhada de Jesus sobre a água e o discurso sobre o pão da vida. Então, este capítulo ele é rico em ensinamentos sobre a provisão de Deus, sua divindade e o convite ao relacionamento íntimo com Ele. Muito bem, o capítulo é longo e vamos ver o que nós conseguimos aqui extrair das verdades deste capítulo. Alguns pontos que esse capítulo nos ensina. O primeiro os versículos de 1 a 15, ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O capítulo então começa com uma grande multidão seguindo Jesus, atraída por seus sinais e milagres. Ao ver a multidão, Jesus pergunta a Filipe sobre como alimentá-los, testando a fé dos discípulos. Quando André traz um menino com 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza um milagre da multiplicação. Ele dá graças e distribui a comida, alimentando a todos os presentes, como ainda 12 cestos cheios de sobra. Esse milagre não é apenas uma demonstração do poder de Jesus, mas também um símbolo da provisão divina. Representa a capacidade de Jesus de satisfazer as necessidades físicas e espirituais da humanidade. Nos versículos 16 até o 21, nós temos então a caminhada sobre as águas. Após o milagre, os discípulos embarcam em um barco e vão para Cafarnaum. Jesus se retira para orar. Durante a travessia, uma tempestade se levanta e os discípulos ficam apavorados. Jesus aparece em meio à tempestade e lhes diz: "Sou eu, não temais." Sua presença acalma a situação, revelando mais uma vez seu domínio sobre as forças da natureza. E aí nos versículos 22 a 65, tem o famoso discurso sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que havia sido alimentada pela multiplicação dos pães procura Jesus, mas ele desafia a motivação deles, dizendo que estão buscando apenas por comida física, afirmando que quem vem a ele nunca terá fome e quem crê nele nunca terá sede. Ele explica que a verdadeira comida é sua carne e quem come terá vida eterna. Essa linguagem simbólica provoca estranhamento entre os ouvintes que lutam para entender o que isso significa, levando muitos a se afastar. Os versículos finais, que é o de 66 a 71, fala sobre a reação dos discípulos. Após as duras palavras de Jesus, muitos discípulos voltam atrás e não andam mais com ele. Jesus então pergunta aos 12 se também querem ir embora. Pedro responde com uma declaração de fé, reconhecendo que somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Este trecho destaca a necessidade de determinar a profundidade da nossa fé,
mesmo diante de ensinamentos desafiadores. Então, este é o resumo do que este versículo, esse capítulo nos traz. O que tudo isso significa, então, né? Ao analisarmos o João 6, percebemos que Jesus se revela como o pão da vida, uma metáfora que simboliza a sua oferta de vida espiritual. A multiplicação dos pães e peixes prenuncia a satisfação que Jesus oferece tanto em termos físicos quanto espirituais. Isso nos convida a refletir sobre o que buscamos em nossas vidas. Estamos atentos mais às necessidades temporais ou ao alimento eterno que só Jesus pode fornecer? Além disso, o caminhar de Jesus sobre as águas é uma poderosa demonstração de que Ele é capaz de nos sustentar em meio às tempestades da vida. O convite de Jesus para não temer mostra seu desejo de nos dar paz, mesmo em meio às dificuldades. Então, nós podemos aplicar esse texto, esse capítulo, trazer aqui algumas aplicações. E a primeira aplicação deste capítulo é a provisão de Deus. A multiplicação dos pães e peixes nos faz lembrar que Deus pode suprir nossas necessidades de formas que nem sempre conseguimos prever. Devemos confiar que Ele está atento às nossas lutas e é capaz de providenciar tudo o que precisamos, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A segunda aplicação é a busca pelo pão da vida. Jesus é o pão da vida que nos sustenta. Em meio a um mundo que oferece muitas distrações e soluções temporárias, somos chamados a encontrar nossa verdadeira satisfação e alimento em Cristo. Que possamos buscar um relacionamento mais profundo com Ele, reconhecendo que somente Ele pode preencher o vazio em nossos corações. E uma última aplicação: fidelidade em tempos difíceis. A decisão dos discípulos de permanecer com Jesus nos ensina sobre a importância de termos fé, mesmo quando os ensinamentos ou as circunstâncias são desafiadoras. Assim como Pedro, devemos afirmar nossa confiança em Jesus, reconhecendo que só Ele tem as palavras de vida eterna. Isso nos encoraja a permanecermos firmes em nossa jornada de fé, mesmo quando é difícil seguir. Então, ao refletirmos sobre esse capítulo 6 de João, somos chamados a reconhecer Jesus como o pão da vida e a confiar em sua provisão em todas as áreas das nossas vidas. Que possamos ser alimentados por sua palavra e permanecer firmes nele, mesmo em meio às tempestades. Que a graça do nosso Senhor nos sustente em nossa caminhada diária. Amém? Podemos, neste momento, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade. Tu és verdadeiramente o pão que alimenta a nossa vida espiritual e que nos dá uma nova perspectiva de viver neste mundo de acordo com o teu propósito e a tua vontade. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por tempestades nesta vida. Tu és aquele que tem o domínio das forças da natureza e tem o domínio sobre todas as dificuldades existentes. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Sou o pastor Israel, me despeço de você e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.